Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio de Na Cena do Crime. Eu hoje venho falar-vos de um assunto que acho que toda a gente que está a ver este vídeo conhece. É um dos casos mais conhecidos aqui de Portugal e um dos mais misteriosos. Então eu acho que pelo título vocês já sabem muito bem do que é que eu venho falar aqui hoje. Hoje venho falar-vos do Estripador de Lisboa, um dos criminosos mais misteriosos de Portugal. Mas antes de eu começar a falar, eu quero-vos pedir para deixarem o like aí em baixo. É que é muito importante que vocês deixem o like para dar mais engajamento no vídeo e assim fomentar a popularização deste quadro aqui do canal. Não têm noção da ajuda que dá o vosso like ou até o dislike, mas eu prefiro o like, obviamente, não é? Eu vou deixar aí nos cards a playlist do Na Cena do Crime, onde vai ter todos os episódios que eu já fiz e todos os episódios que eu farei no futuro. E pronto, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Temos que ter em conta o quadro de como era Lisboa nos anos 90 para eu vos contar esta história. Nos anos 90, a cidade de Lisboa já era bastante populada e havia uma coisa que era bastante comum, que era a prostituição. E havia sítios específicos onde as prostitutas costumavam estar a vender os seus serviços. Por outro lado, uma coisa que não era muito comum eram assassinatos brutais e crimes imensos. É certo que haviam alguns crimes, é verdade, mas não de violência extrema. No entanto, em 1992 esse cenário iria mudar na sequência de 3 assassinatos brutais que alarmaram muito a PJ na altura. Valentina, mais conhecida por Tina, tinha 22 anos na época dos factos, tinha uma grande dependência de drogas. A família dela até relatou que ela costumava injetar entre 15 a 18 contos por dia. Eu fiz as contas e equivale mais ou menos a 70 a 90 euros em droga. Eu não sei se está certa esta conta, mas eu fiz a conversão e dava este valor, então penso que sim. Prosseguindo. Tinha sido este vício que a fez começar a prostituir-se como uma forma de conseguir continuar o vício e pagar o que ela já tinha consumido até então. As colegas de Tina diziam que era comum ela levar os homens para um certo barracão esse que futuramente iria servir como a sua cena do crime. O dia 30 de julho de 1992 era um dia comum na vida de Tina, como todos os outros. Ela encontrava-se a prestar serviços de prostituição em Póvoa de Santo Adrião. É dito que ela foi avistada pela última vez por volta da meia-noite e ela estava sozinha na curva onde ela costumava esperar por clientes. É dito que é bem provável que ela terá sido observada durante alguns minutos pelo estripador antes de ele atuar, ou seja, ele era um bocado meticuloso, meio que observava primeiro as vítimas antes de agir. Desse estudo da vítima, ele teria então falado com ela com interesse nos serviços sexuais que ela vendia, mas não era bem nos serviços que ele estava interessado. Tina, como precisava de dinheiro, não ficou muito hesitante quando foi pedido esses serviços e aceitou de imediato. Chegando então ao barracão que eu já falei anteriormente, que era um barracão de limpar metais, ela não teve tempo para muita coisa, ela só chegou lá, despiu a saia e depois disso começou então o crime brutal. O estripador atacou-a com um pedaço de madeira que estava já no local e bateu-lhe com muita força no lado esquerdo da cabeça e da face. A perícia constatou que Tina não conseguiu resistir muito ao ataque, ela caiu de imediato no chão porque ela era bastante fraca corporalmente, não só pelas drogas que ela tomava, mas também sim pela sua estrutura natural do corpo. Depois desses golpes, ela então caiu no chão inconsciente e aí começaram então os atos mais sangrentos. É dito que ele, antes de conseguir cortar definitivamente a vítima, ele fez alguns testes no corpo dela. Ele tentou cortá-la diversas vezes, mas sem sucesso, até que chegou a uma altura que ele de facto conseguiu cortá-la. A perícia diz que este facto de ele ter experimentado primeiro os cortes antes de conseguir fazer o corte que ele pretendia mostra que ele era um principiante. Depois dessa experimentação, ele espetou o pau que ele usou para bater na face dela e na cabeça e rasgou-lhe totalmente a pele. O pior é que a autópsia mostrou que Tina ainda estava viva quando foi rasgada, ela só ficou inconsciente quando levou com o pedaço de madeira na cabeça, mas ainda respirava. Tina tinha 2 cortes lineares verticais na zona umbilical, com cerca de 4 cm. Para além de a ter cortado, ele ainda levou como troféu o intestino delgado dela, quase na íntegra. Este homicídio foi classificado pelos especialistas como um homicídio de tipo hedonista, ou seja, o assassino não sentiu prazer na morte em si da vítima, ele sentiu prazer basicamente na tortura que ele estava a fazer nela e no facto de ele a ter deixado inconsciente e à mercê dele. Ele, ao tê-la deixado inconsciente, ele podia fazer o que quisesse com ela, então o objetivo não era bem a morte, mas sim a tortura.
quase que não vai com a intenção de matar, mas por qualquer razão essa intenção surge. É importante ressaltar que também em nenhum dos casos que eu vou contar, nem neste e nem nos outros dois, foi encontrado vestígio de sêmen nas vítimas, o que demonstra que a motivação do crime não era sexual de todo. Fernanda tinha 24 anos e era viciada em jogo. Ela costumava vender os seus serviços Entre Campos. Não consegui encontrar o dia em específico, mas sei que foi em janeiro de 1993, às 3 da manhã. O estripador terá pedido então os serviços de Fernanda. Para efeito, ela terá levado esse cliente até a um barracão pré-fabricado na Avenida de 5 de Outubro. Este barracão era muito utilizado pelas prostitutas, o que acabou por dificultar posteriormente as investigações da polícia, pelo facto de haver muito material genético de muitas pessoas, muitas impressões digitais e tudo mais. Fernanda terá sido a mais maltratada das 3 vítimas antes de ser posta inconsciente. Ela foi tão maltratada que a cara dela estava quase desfigurada, quase irreconhecível. É dito também que Fernanda tentou resistir imenso aos ataques do estripador e foram essas relutas que o deixaram bastante incomodado e chateado e fizeram com que ele agredisse mais e mais. Fernanda foi pontapeada, levou com socos, levou com um pedaço de madeira e caiu no chão, ainda viva. Não se tem a certeza qual seria a arma do crime, qual foi a arma que foi utilizada para fazer os cortes, mas diz-se que é muito provável que tenha sido um gargalo de uma garrafa. Então foi com esse gargalo que o estripador perfurou a vítima e tirou para fora os pulmões, a vesícula, o fígado, os intestinos, o cólon, o estômago e o coração. E depois de ter feito isso, espalhou-os pelo barracão. Por fim, levou consigo como troféu alguns pedaços das entranhas. A vítima tinha cortes no peito que rondavam os 8 e 4 cm e outro na região abdominal que tinha 15 centímetros. Ou seja, este crime foi bem mais sangrento que o primeiro. Os especialistas dizem que a forma como ele retirou as vísceras da vítima demonstram alguns conhecimentos, uma vez que tirar as vísceras sem as rebentar é muito complicado. Então punha-se em cima da mesa a probabilidade de o estripador exercer uma profissão que fosse necessário mexer em vísceras, como por exemplo talhante, médico, etc. Foram recolhidas algumas amostras de ADN no local do crime, apesar das dificuldades que eu já falei anteriormente. Sempre que aparecia um suspeito, utilizava-se essas amostras de ADN como uma forma de eliminação de suspeitos, ou seja, aparecia um suspeito, eles examinavam e não bate certo com as amostras, então vamos descartá-lo. Era muito complicado eles investigarem, sendo que eles não tinham um rosto, características físicas, nada. Depois do segundo assassinato é que a polícia percebeu que não estava a lidar com um crime normal, que não era de todo um criminoso comum, mas sim um serial killer. Devido a este crime não ser muito comum em Portugal, a PJ chamou o FBI para ajudar na resolução do caso, ou pelo menos para encontrar pistas. Como sabemos, o FBI é bastante experiente em serial killer, então eles já têm assim uma boa bagagem de como agir nestes casos. Então eles vieram a Portugal de forma a dar uns conselhos à polícia portuguesa. Para além disso, foi criado um gabinete de crise. Foi depois do segundo crime também que foi instaurado um clima de pânico. É uma novidade não só para os PJs, mas também para a população. Então, um serial killer à solta deixou maioritariamente as prostitutas com muito medo. Até tenho medo de ir para casa. Vou no táxi e vou sempre olhar para trás com medo que alguém me vá perseguir a casa. Muitas informações contraditórias eram dadas. Diziam que o estripador de Lisboa tinha um carro, depois diziam que afinal tinha outro. Então as prostitutas e as pessoas no geral não sabiam com o que contar, porque não sabiam se o estripador tinha X carro, se tinha outro, se tinha X características. Então era impossível as pessoas estarem sempre em alerta, porque qualquer pessoa que conhecessem podia ser o estripador de Lisboa. Que é um BM azul, dizem que é um Alfa Romeo vermelho, dizem que é um Celica branco. Foi muitas hipóteses. Em abril de 1993, 3 meses depois do assassinato da segunda vítima, surgiu então outra vítima. E voltámos ao ponto da primeira vítima, Santa Póvoa de Adrião. Maria João, de 27 anos, era viciada em drogas. Tal como Tina, ela também utilizava a prostituição como uma forma de pagar o seu vício. Um facto interessante é que Maria João era amiga da primeira vítima, a Tina. Elas eram colegas de trabalho e já tinham morado juntas anteriormente,
o que deixou os PJs assim com um bocado de dúvidas. Será que o estripador de Lisboa conhecia bem as vítimas, porque elas tinham ligações entre si, tinham coisas em comum, então será que ele conhecia as vítimas? Isso seria um facto importante. Para além disso, Maria João deu declarações à polícia na época em que Tina morreu. A maior parte das suas colegas de trabalho relataram que ela só fazia serviços dentro de carros, ou seja, os possíveis clientes dela apareciam lá com os carros e pediam para que os serviços fossem feitos nos carros e ela só aceitava se assim fosse. No entanto, uma coisa bastante esquisita foi que com o estripador foi diferente. O estripador veio a pé ter com ela, pediu os serviços e ela aceitou. O que é que teria feito Maria João mudar de ideias e ter mudado o seu comportamento? Ninguém sabe e permanece o mistério como todo este caso. Então, para efeito, ela encaminhou o estripador para perto de um armazém. Chegando lá, ela despiu-se toda e ficou à mercê do estripador, que pensava ser apenas um cliente comum. De seguida foi agredida brutalmente e, tal como as outras vítimas, ela perdeu os sentidos. Ela até tentou relutar também como a segunda vítima. Ela até chegou a gritar uma coisa que foi ouvida pelas pessoas que residiam perto desse armazém. Ela terá gritado: "Luís, não me faças isto." Não se sabe se o estripador se chamava Luís, não se sabe nada, mas sabe-se que foi isso que ela gritou porque as testemunhas assim o afirmam. Então foi com outro gargalo de uma garrafa que o estripador terá também perfurado esta vítima. O corte que foi feito em Maria João tinha cerca de 50 centímetros, ou seja, era muito maior do que os outros feitos nas outras vítimas. Segundo os especialistas, este corte feito nesta vítima demonstra uma grande progressão. Era um corte quase perfeito, então era impossível que alguém que não tivesse evoluído dos outros assassinatos para este fizesse um corte deste calibre. O corte era tão profundo e tão imenso que Maria João quase ficou sem o total sangue do corpo. Como troféu, desta vez ele levou mais órgãos, levou um rim, uma parte do coração e o intestino delgado. Os psicólogos afirmam que esta apropriação de alguns órgãos, que inclusive é muito comum nos serial killers, eles apropriarem-se de objetos da vítima, não essencialmente de órgãos, mas objetos que elas tenham consigo, causaria a curto prazo uma prolongação do sentimento de prazer que ele teve ao fazer aquelas coisas com a vítima. Ou seja, ele ficava com os órgãos como uma forma de prolongar esse prazer que ele sentiu ao cortar a vítima. De todas as cenas do crime, esta era a que se encontrava menos contaminada e, devido a isso, foi possível encontrar uma impressão digital da parte lateral do dedo, um cabelo e uma pegada feita com o sangue da vítima. Um pormenor que deixou assim a PJ bastante intrigada foi o facto de ele ter deixado ao lado da vítima 3 cigarros, 2 em cruz e 1 de lado. Há várias interpretações para esta atitude, vejam as 2 que eu encontrei mais plausíveis. Quanto a mim, isto é uma questão simbólica. Ele disse: "Está terminada a minha obra." Para mim, a interpretação que eu encontrei foi a de representar os 3 homicídios. 2 da Cruz, que são o local daqueles 2, são próximos, um próximo do outro, um cruzado com o outro, e o terceiro na direção de Lisboa, que é o do Campo Grande. Depois de ter feito isto, ele limpou a mão cheia de sangue a uma parede. Psicólogos justificam o espaçamento de meses entre os crimes com o facto de os serial killers, por norma, terem um momento de reflexão e arrefecimento emocional. Isto serve para quê? Isto serve para eles refletirem no que é que eles podem fazer melhor para a próxima, no que é que falhou nas vezes anteriores e como é que vão executar o próximo crime. Então foi por isso que ele não matou, por exemplo, as vítimas na semana a seguir ou 2 semanas a seguir. Ele demorou meses até fazer a próxima vítima. Os primeiros passamentos, se não me engano, foi de 5 meses e do segundo crime para o terceiro foram 3 meses. Nesse tempo ele aperfeiçoou, pelos vistos, os seus conhecimentos, não é? Na arte de cortar e viu o que é que faria melhor, tanto que se vê uma evolução de um crime para o outro. Na altura a PJ tinha bastante carência de recursos. Estávamos nos anos 90, é natural que não tivéssemos recursos que hoje em dia nós temos com abundância. No entanto, eles fizeram tudo o que podiam. Eles formaram ligações de confiança e de bastante proximidade com as prostitutas, de modo a conseguissem cooperar entre si. Até houve uma altura onde as prostitutas andavam com alguns microfones escondidos para que pudessem captar algumas conversas assim mais esquisitas, que pudessem chamar a atenção da PJ. Dizia-se que cada pessoa que pedisse serviços assim mais esquisitos, que envolvessem sadomasoquismo e coisas do género, eram logo acionadas à polícia e eram feitas investigações. No entanto, nenhum esforço da polícia serviu de muita coisa, porque o estripador de Lisboa desaparecia da mesma forma que aparecia, do nada.
As vítimas tinham algumas características em comum, o que revelava que o Estripador de Lisboa tinha um perfil de vítimas que ele mais gostava. As vítimas eram todas magras, morenas, baixas, eram todas prostitutas e todas tinham um vício. A filha de uma das vítimas deu uma entrevista para o Queridas Manhãs, um programa da SIC, a falar de como era a sua vida antes de tudo ter acontecido. Era a filha da segunda vítima. Ela disse que só descobriu que era a filha de uma das vítimas do Estripador de Lisboa em 2011. De facto, não fui bem tratada, porque ser pai ou ser mãe não passa só por colocar uma criança. A notícia relativamente recente que se tem foi que em 2011 veio à tona uma história que supostamente revelava quem era o Estripador de Lisboa. Mas essa história eu vou contar-vos na segunda parte do vídeo. Eu achei por bem dividir o vídeo em duas partes, uma vez que nesta parte eu falei dos crimes comprovados pelo Estripador de Lisboa e na segunda parte eu vou falar de mais outros acontecimentos que estão ou não interligados ao Estripador de Lisboa e também vou-vos falar desta história do suposto Estripador de Lisboa. Então não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês estejam sempre atentos para quando sair a segunda parte. O princípio vai sair para a semana. Em março de 2008 os crimes acabaram por prescrever, então qualquer pessoa hoje em dia pode dizer que foi o Estripador de Lisboa e não ser punido por isso. Portanto, encontrar o Estripador de Lisboa é meio que indiferente porque a pessoa que cometeu os crimes não vai pagar por aquilo que fez, mas eu acho que seria interessante mesmo assim de sabermos quem é que foi. Vamos ficar sempre nesta incógnita, eu não sei. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que nunca se vai descobrir quem foi o Estripador de Lisboa. Acham que ela algum dia vai ser descoberto? Se algum dia vão saber quem é que era o Estripador de Lisboa? Eu quero debater com vocês e quero ouvir as vossas opiniões. Pouco se sabe sobre o Estripador de Lisboa. O que se sabe é que ele seria um homem branco, cuja altura andava entre 1,70 m e 1,75 m. Há quem diga que ele ainda está vivo e a residir perto do sítio onde matou as vítimas. Nunca se soube se isto era verdade ou não. Aliás, tudo o que se sabe são apenas suposições. Pronto, assim chegamos ao final do quarto episódio de Na Cena do Crime. Não se esqueçam que esta é apenas a primeira parte do vídeo. Eu vou fazer uma segunda parte onde falarei de outros dois aspectos importantes. Então não se esqueçam de subscrever para que saibam quando é que sai o vídeo. E por enquanto é só. Até mais!